Olá, povo abençoado, que bom que você está em mais um Invencível Podcast. É uma alegria ter a sua audiência para crescimento, desenvolvimento, para juntos nós evoluirmos. E hoje, com muita alegria, eu recebo um convidado especial, o Jonathan Nau. Falei certo? É Jonathan? Jonathan Nau, isso. Jonathan Nau, não é Jonathan? É difícil alguém acertar, é. Jonathan Nau. Que alegria ter você aqui para falarmos de um assunto muito importante. Missões na Ilha de Marajó, pela experiência que você teve lá. Bem-vindo. Fala um pouquinho quem é o Jonathan. Primeiramente, muito obrigado. É um prazer estar aqui, com o pastor nesse projeto do Invencível Podcast. E, cara, eu tenho 30 anos. Sou casado há 10 anos com a mesma mulher, minha única esposa e minha única mulher da minha vida, a Lauren. E sou pai de 2 filhos, o Matias, que vai fazer 4 anos agora em maio, e o Joaquim, que tem 5 meses. Olha só. Cara, quando você fala que você já é pai de 2, eu percebo quando eu tô ficando velho, né? Porque eu conheci você molecão, jovem, pregando, rodando inclusive lá em Blumenau. E agora tá aí, pai de família. Sou um jovem senhor. Coisa boa. E os meus filhos, cara, eu botei nome de idoso neles também. O Matias e o Joaquim, já nasceram com 50 anos cada um. O Matias esses dias chegou em casa e falou: mãe, tô com uma dor nas minhas costas. Vai pedir para ele ajudar para carregar alguma coisa. Pai, não vai dar, tô com uma dor nas minhas costas. Eu acho que esse negócio do nome realmente é importante. Sou líder de adolescentes na minha igreja onde eu congrego, no Bela Vista. Bom. Sou presbítero e sou empresário também. Tenho uma agência de marketing digital. E é isso aí. A Yes. A Yes Video Marketing. Excelente. Ainda tá... Como líder de adolescente, te conheci assim faz alguns anos, mas também tem essa paixão aí por missões, né, Jonathan? E você teve recentemente a experiência que nós queremos hoje falar bastante dela, mas conta pra gente como que despertou essa paixão por missões, o interesse por se envolver mais na obra missionária. Na verdade, pastor, uma coisa que sempre esteve acesa no meu coração é esse trabalho com adolescentes. A fase mais difícil da minha vida foi a adolescência. Eu tive uma mãe com depressão, tentou várias tentativas de suicídio, justamente nessa fase da minha vida. Então, quando eu estava com muito gás, com os meus amigos, muita oportunidade, dentro da minha casa eu tinha uma realidade bem caótica, e isso me marcou bastante. Eu lembro de orações, de eu me trancar no quarto e dizer: Deus, por que eu tive que nascer aqui, nesse bairro, nessa família? Uma fase que me marcou bastante. E um dia eu entendi que o nosso Deus, ele é especialista em transformar nossos sofrimentos em propósitos. Então hoje eu atuo com adolescentes que vivem aquilo que eu já vivi, eu tenho propriedade para atuar. Então a chama que move meu coração é essa faixa etária lá em Blumenau e é nos congressos de adolescentes, né? Sempre trabalhei com esse público, tivemos a oportunidade de iniciar um trabalho aqui em São José, o Move Team. E quando eu saí do Move Team, que eu deixei esse legado de transição, 1 ano depois eu fui chamado para assumir os adolescentes da minha igreja, então eu não consegui escapar. E aí quando fala do Marajó, tem a ver com adolescentes, né? As grandes notícias que se saíram de lá, crianças e adolescentes. Então isso comove bastante o meu coração. E a minha mãe sempre teve um coração muito voluntário. Eu cresci dentro de casa, vendo a minha mãe sempre atender as pessoas que vinham pedir um alimento, sempre entregando comida, roupa, os excessos da nossa casa para as pessoas que não tinham. Eu lembro de uma moça que passava muito ali na frente de casa e aí eu não sei a história ao certo, mas os meus pais construíram uma casa para aquela moça, na comunidade onde ela morava. Eu lembro de ir lá durante a obra em algumas vezes. Eu era moleque, assim, tinha 11 anos, e eu acompanhava esse processo da construção. Então, eu acho que isso foi plantado desde cedo através do exemplo no meu coração, essa questão de ajudar o próximo, da empatia, da generosidade. E é uma coisa que me move também, além desse trabalho com adolescentes. Olha só, bacana. E, começou então se engajando no trabalho da igreja local, paixão pelos adolescentes, fazendo esse trabalho. Isso. E recentemente, como que nasceu esse desejo por alcançar os adolescentes então da Ilha de Marajó e ir para esse projeto lá? Quando teve as primeiras notícias do Marajó, no governo do Bolsonaro, na época da Damares como ministra, né? Ela já havia feito denúncias sobre aquele lugar e aquilo já me preocupou. Porque uma realidade da forma que ela falou no Brasil era uma coisa que não se falava sobre isso, entende? A gente sabe que tem pobreza,
A gente sabe que tem pessoas que talvez não tenham o que jantar, não tenham o que almoçar, mas tráfico humano, abuso de crianças de 4, 5 anos, quando ela denunciou aquilo, e até ela foi taxada como dramática e quis causar todo um alvoroço, né? Ela é exagerada. Exagero demais, não é bem assim. Aquilo já me chocou. E aí passou-se um tempo, aquilo foi abafado. Recentemente teve uma música que foi lançada por uma menina chamada Aimee, que é de Belém, lá do Pará. E a música tem um trecho da parte da música que fala que, enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu. E aí, Marajó voltou a ser um assunto muito falado. Grandes influenciadores, Carlinhos Maia, Rafa Kalimann, pessoas do segmento, Sim, de todos os segmentos, começaram a abordar esse tema e notícias começaram a aparecer. Porque o pessoal do Marajó tem celular, tem Instagram, então muitos relatos começaram a chegar, muitas coisas, e aquilo começou a me chocar. Eu fiquei sensível com aquela situação, talvez por ser pai e por trabalhar com essa faixa etária, o Marajó começou a fazer parte da minha vida de oração, dos meus pensamentos. E aí eu conheci um projeto que tem lá, do Theo Hayashi, o Instituto Akashi, se eu não me engano, Akashi, não sei pronunciar bem. E aí vi um vídeo deles, tinha uma forma de ajudar, fiz uma oferta para aquele lugar. Eu estava começando a me envolver com aquilo, mas não sabia muita coisa. Uma outra oportunidade de ajudar aquele lugar, uma pessoa que estava arrecadando para lá, fiz uma oferta também. O Marajó estava na minha mente. Eu estava querendo contribuir de alguma forma. Queria fazer alguma coisa prática. Nunca imaginei que eu iria. Porque quando surgiu a música, né, Jonathan, muitas pessoas até falaram, criticaram, né, apoiaram a música, mas fica apenas naquele... Fica nisso. Eu sempre digo, né, o povo do hashtag. Hashtag pra tudo, mas os heróis do sofá. Né? Que ali com o celular na mão, fala alguma coisa, mas não faz nada. Nem ofertam, nem vão, nem enviam, não faz nada. Só deixa o seu comentário. Mas né? Você começou então a ir muito além. A paixão e te consumir. Uma vontade de fazer alguma coisa, entende? Ainda que pequena, mas de fazer parte. Uma das minhas orações é: Deus, eu quero fazer parte daquilo que tu estás fazendo. Quero fazer parte, não me deixa de fora. Nem que seja para limpar, nem que seja para ser o recepcionista, nem que seja para ser o operador do ar-condicionado, eu quero fazer parte daquilo que tu estás fazendo. Certo. E aí eu estava no sítio, nós temos um sítio aqui numa cidade vizinha, estava fazendo uma carninha lá, e aí eu recebo uma ligação no meu celular, era o Guilherme Batista, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, do projeto do Minha Missão, e ele me ligou, dentre os assuntos que a gente conversou, um deles é: bora pro Marajó? Olha só. E cara, eu estava vivendo isso, eu estava respirando o Marajó, orando pelo Marajó, contribuindo de alguma forma, e ele: bora pro Marajó. E aí eu pensei, cara, que sonho, né? Seria eu poder ir lá fazer alguma coisa. Mas uma semana antes eu tinha acabado de viajar para fazer uma viagem de caça e de pesca com os meus amigos e tinha deixado a minha esposa com os pequenos em casa sozinha, com a minha sogra e tal, né? Ixi, e a minha esposa a minha esposa não é daquelas mulheres que eu tenho que pedir para jogar bola, sabe? Igual as mulheres de alguns amigos meus aí que estão me assistindo. Mas eu tenho uma responsabilidade dentro do meu lar, né? E tinha acabado de fazer uma viagem para lazer, caça e pesca, pro oeste de Santa Catarina. E aí quando ele me convidou, a viagem já era na semana seguinte. Eu pensei, cara, a Lau não vai topar a ideia de eu ficar uma semana fora. Afinal de contas eram 10 dias, né? Enfim, quando eu comentei com ela, eu falei, cara, acredita que me ligou o Guilherme? Sabe o que ele queria? Que eu fosse pro Marajó com ele, cara. Ela: nossa, que incrível. Acho que você deveria ir, cara. Olha aí. Se eu fosse você, eu iria. Você precisa, Deus está direcionando para ela. Enfim, foi absurdamente assim a resposta dela, confirmando de fato. E as coisas foram se encaixando, né? As passagens deram certo. Em uma semana. No outro dia, na segunda-feira, eu já comecei a mobilizar algumas coisas e tudo se encaixou pra gente ir para lá. Foi pro Marajó. E, bom, eu sei que são muitos desafios, nós vamos falar sobre eles, mas como é que foi a tua chegada no Marajó e o que mais te encantou no Marajó? A viagem pro Marajó, né, fui de avião daqui até Belém. Ao todo demorou aí umas 8 horas, né, para chegar até lá. Belém é longe demais. E aí lá em Belém, até a ilha de Marajó, até a primeira cidade que nós fomos, que se chama Melgaço, foram 16 horas de barco. Então é um lugar muito remoto, entende? Olha só. Poucas pessoas vão até lá, né? Sempre é por barco ou avião, não tem estradas. Tem uma cidade do Marajó, são 16 cidades, né, que compõem o arquipélago da ilha de Marajó. Uma cidade faz aqueles voos menores, com aqueles aviãozinhos particulares, entende? Que é a cidade de Breves, que nós não iríamos para lá. Não existe outra forma de chegar no Marajó senão de barco. Então são barcos grandes de 4 andares, você vai lá no porto em Belém,
E aí cabem 600 pessoas dentro daquele barco e todo mundo vai de rede. Então Olha é só. uma rede pendurada do lado da outra, literalmente encostado um ao outro, assim, com pessoas que você nunca viu na vida, todos os andares, e aí você vai até a cidade de Melgaço, que é uma das primeiras cidades ali da ilha, que demorou 16 horas para nós chegarmos até lá. Eu fiz uma campanha de arrecadação na internet, acho que isso é importante constar. Claro. E aí a minha ideia e da minha esposa era assim, cara, vamos gravar um vídeo e vamos tentar reunir o máximo de oferta que a gente conseguir para fazer alguma coisa. Não vamos sozinho naquele lugar. Vamos levar pessoas com a gente através das contribuições, né? E eu lembro que a gente falava assim, quando eu lancei o vídeo, começou a entrar umas ofertas, 10, 15, 20 reais. Eu falei para ela, eu acho que vai dar uns 2 mil, cara, até sábado. Aí ela, 2 mil já é alguma coisa, né? Mas se entrasse 5 mil, seria legal, né? Aí eu falei para ela, já pensou se entrar 10 mil? 10 mil a gente vai fazer mais. Vai ajudar muita coisa lá. No final das contas deu 17 mil a arrecadação. Assim. Foi bem impactante. Deus já mostrando pra gente que ele nos surpreende até nos nossos maiores desejos, né? 10 mil era o sonho. Ultrapassou isso na arrecadação que a gente levou pra lá. É curioso também que vários clientes da minha agência que me seguem no Instagram foram os maiores ajudadores dessa viagem. Eles não são cristãos, a maioria deles. Eles se sensibilizaram com a causa e R$1.000, R$500, faça alguma coisa lá, reverte isso em ajuda para aquelas pessoas. Foi bem impactante para mim essa parte das arrecadações. A sensibilidade, né, do coração das pessoas. Quando vê um trabalho sério sendo realizado, né, a generosidade é manifesta. Né? Eu percebo que as pessoas têm muita vontade de ajudar. Elas só precisam sentir confiança e ter um projeto que elas... Opa, é nisso aqui. Né? Infelizmente, a gente tem várias notícias de fraude em ONGs e algumas arrecadações que, na verdade, tinham segundas intenções. Então, as pessoas estão meio calejadas de colocar o dinheiro em alguma ação. Mas há uma generosidade no coração das nossas pessoas e eu fiquei bem feliz de ver os clientes cooperando com isso. Assim. Os meus adolescentes, teve um adolescente que chegou para mim e me entregou R$8. Falou, cara, é tudo que eu tenho e eu quero ajudar na viagem. R$8, 4 notas de 2. Esse eu guardei dentro da minha Bíblia e levei especialmente assim, eu pensei, eu vou gastar bem esse dinheiro e eu quero que esse menino saiba que ele fez parte de algo incrível. E eu fiz algo lá e depois mandei o vídeo para ele. Mas a viagem, 16 horas, nós fomos recebidos pela Assembleia de Deus lá em Belém. Ficamos num alojamento que eles tinham lá no domingo. E na segunda-feira, então, nós fomos para o Marajó, 16 horas de barco. Chegamos só na terça-feira na cidade de Melgaço. Melgaço, das 16 cidades, é a pior. E do Brasil é a pior cidade. O pior IDH da nação é em Melgaço. Tá. Questão de IDH. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Melgaço é o pior lugar para alguém nascer no Brasil. Em média, 50% das pessoas daquela cidade passam fome. Em média, 50% também das pessoas daquela cidade são analfabetas. As pessoas com uma cultura muito baixa, pessoas que não sabem ler, escrever, não têm oportunidade de emprego. Esse foi o primeiro lugar que nós desembarcamos, assim. E chegando lá já foi um choque de realidade. No barco, a gente já começou a perceber a realidade. Porque quando você vai chegando na ilha, tem os ribeirinhos assim que moram, né, na beira, nas palafitas, na beira do rio, é comum eles virem com aquelas rabetazinhas, os barquinhos, ver se recebem alguma coisa da gente. Então eu lembro que os missionários fecharam a lanchonete do barco, nós compramos tudo que tinha na lanchonete do barco. Tinha uns 100 salgadinhos e a gente jogava pelo barco para aquelas pessoas e aí vinham recebendo as crianças pilotando ali. Então isso já ia chocando, é uma coisa que você não vê, né? A gente é aqui de Santa Catarina, você não vê isso, entende? E ao chegar em Melgaço, a gente foi desembarcando, andando pelas ruas, a gente começou a ser impactado com aquela realidade. Você estava em quantos missionários? 70 missionários. 70 missionários, todos ligados à missão, Minha Missão. Sim. Minha Missão. Fomos todos pelo projeto Minha Missão. Né? O Minha Missão é um projeto do Guilherme Batista, já existe há 8 anos, se eu não me engano. Todo ano eles fazem uma viagem missionária. Já chegaram a levar 400 missionários em uma viagem. Olha só. E essa foi 70, foi um pessoal mais selecionado, né? Líderes, porque é uma viagem de muito impacto, assim, de muita responsabilidade. E fomos todos por esse grupo, mas o Minha Missão ele não tem base nos lugares onde ele faz as viagens. Ele conta sempre com o auxílio das igrejas. Vai dar um suporte para aquilo que já acontece lá, né? Para as igrejas locais lá. Exato. Então, em Melgaço, a gente ficou numa igreja. Né? Nós dormimos em uma igreja, nós tomamos banho numa igreja, nós fizemos nossos cultos dos missionários ali numa igreja. Teve toda uma estrutura da igreja que nos apoiou e nos recebeu lá, né?
E aí chegamos lá, depois de 16 horas de barco, fomos nos alocar. Primeiro dia, na terça-feira, a gente foi entender o local, onde a gente ia ficar, desmontar o acampamento, se preparar. Esse foi um dia de não fazer muita coisa, exceto uma caminhada pelas ruas para avisar o povo, ó, nós chegamos aqui. Fazer um mapeamento do local. E aí a gente foi com um carro de som, tinha um microfone, e a gente ia falando que o Minha Missão chegou aqui na cidade, tal. A gente foi divulgando que nós estávamos ali e já viu toda uma movimentação do povo, uma sede muito grande. Essa cidade tem 30 mil habitantes, aproximadamente. É uma cidade não é pequena. Sim, não é pequena. Tem uma quantidade de pessoas, né? Mas 70 pessoas diferentes chegando, né? Fazendo já um barulhão. Opa, tem novidade no pedaço, né? E o legal é que era gente do Brasil inteiro, né? Então, de Porto Alegre a Belém mesmo, tinham missionários lá de todos os lugares. Minas, São Paulo, Goiânia. E a própria igreja ficou muito feliz com a nossa chegada, né? Movimentou um pouco a estrutura da igreja, e, né? É interessante. Então, na terça-feira foi isso. A gente mapeou a cidade, dividimos os grupos, saímos pelas ruas avisando que nós estávamos, e essa saída pelas ruas já era muito impactante, assim. Porque as duas cidades do Marajó que nós fomos, elas têm um centro, tem comércio. Talvez as pessoas pensem, a Ilha do Marajó é uma floresta, né? Apesar de ter a floresta amazônica predominante lá, são cidades desenvolvidas, né? Tem um centro, tem mercados, loja de moto, você tem banco, caixa eletrônico, tem tudo. Só que é muito curioso, porque tem o centro, tem uma movimentação de centro mesmo, mas 1 quilômetro para os lados, você começa a entrar em realidades miseráveis. Não é pobreza, é miséria. Isso é muito curioso, entende? Uma hora eu estava no centro, 1 quilômetro para frente, eu estava num bairro chamado Matadouro, onde eu conheci pessoas que estavam há 3 dias sem comer. E quando elas comeram 3 dias atrás, era farinha com água. Entende? A 1 quilômetro de um mercado. Olha só. Então, tem isso lá, né? Então, é uma cidade que tem um desenvolvimento, mas tem muita pobreza às margens, assim, nos bairros, na beira dos rios. E a gente foi mapeando tudo isso na terça-feira. E, feito um mapeamento, divulgaram para a cidade, como que acontece, então, o trabalho prático nos próximos dias, né? O que é desenvolvido? É com a criança, com os adolescentes, com os jovens? É evangelismo? É assistência social? Então, na quarta-feira, que era o dia seguinte, era o dia de impacto naquela cidade. Então, nós temos uma equipe do Minha Missão que é especialista em fazer trabalho nas escolas. Então, nós fomos em todas as escolas daquela cidade, e por um período de 1 hora, nós tivemos uma palestra com aqueles adolescentes. A primeira escola, 200 adolescentes aceitaram Jesus. Olha. A segunda, quase 300. Fomos no turno da noite. Todas as escolas de Melgaço, a nossa equipe entrou, ministrou a palavra, pregou o evangelho. E os adolescentes, é incrível assim, como eles choravam, como eles se entregavam, como aquilo alcançava eles, sabe? E a receptividade, assim, dos professores, da direção da escola? Muito, muito, muito. Estavam abertos. Esse projeto das escolas aqui no Sul eu não consigo fazer. Nós não conseguimos entrar nas escolas e ministrar e tudo mais, fazer esse impacto. Lá, pelo contrário, entende? Ó, vocês vão vir mesmo, a gente está esperando vocês. E toda uma recepção, pararam as aulas, colocaram as cadeiras, montaram uma estruturazinha de som para receber um louvor e aí trazer uma palavra. O Guilherme Batista faz muito esse trabalho. Então nós fizemos um impacto nas escolas, nós fizemos um evento para as crianças, 500 crianças aproximadamente reunidas num evento, distribuição de doce, de brinquedos, de chinelo, de camiseta, um impacto para as crianças. E na quarta noite a ideia era nós termos um evento no ginásio do centro da cidade, no ginásio de esportes. Então a gente fez o quê? Nos dividimos em 8 grupos e passamos o dia inteiro entrando nas casas. Cada grupo foi para um bairro. O meu grupo foi para o Matadouro, que é esse bairro que tinha lá chamado Matadouro. Cada grupo foi para um lugar e de noite era a grande cruzada no ginásio da cidade. Nossa, então assim... Um projeto parecido com o que aqui em Santa Catarina é o Dois Suas Férias, muito parecido, né? Muito parecido com o DOI. Que os jovens fazem. Isso, né? Exatamente. Inclusive aqui em São José, hoje está tendo um projeto do DOI, né? No sertão de Maruí, acho, né, Rogério? Está tendo um DOI aqui. Muito parecido, pastor, bem parecido. E aí fomos, a equipe, a gente ia de casa em casa, entendendo as necessidades, ouvindo as histórias. E assim, entrava numa casa, fingia que era forte, saía da casa, os missionários começavam a se quebrantar. É uma viagem que não doeu fisicamente.
tranquilo. Uma semana antes eu tinha ido fazer uma viagem de caça e pesca, eu sofria muito mais nessas viagens de pescaria do que nessa viagem missionária. A igreja nos assistiu muito bem, a comida que nós comíamos era ótima. Fisicamente, nós não tivemos nenhum dano, mas o coração muito quebrantado. Cada casa que a gente entrava era um soco no estômago, era uma facada no coração, assim, e era perceptível, você olhava para os seus companheiros, assim, o pessoal muito quebrantado, entende? A vontade era ir embora daquele lugar. Conforme você ia entrando na casa, uma hora eu liguei para minha esposa e falei assim, cara, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui, cara. É difícil de ver as crianças naquela situação, entende? É difícil você entrar numa casa e ver, 8 crianças, cara, em 20 metros quadrados, entende? Aí você vê 4 redes para dormir. Faz as contas, como é que tem que ter 5 por rede? Não, dorme eu, os 3 pequenos dormem comigo. Não, aí esses 3 mais velhos dormem nessa outra aqui. E aí quando tu olha pra tua realidade, o meu filho deve ter uns 400 brinquedos, entende? E aí a gente entregou uns caminhãozinhos, pequenininho assim de plástico, e cara, as crianças estavam dispostas a brigar pra pegar aquele caminhãozinho. E aí você passava de tarde na rua, eles estavam na rua brincando com o caminhãozinho. Era o que eles tinham para brincar, o que a gente levou. E aí tu olha para minha realidade, meu filho tem 400 brinquedos. Eu tenho uma vida ótima, entende? E aquilo ia chocando. Você entrava naquilo, meu Deus, cara. Como que os caras... Porque eu já conhecia a pobreza, mas eu não conhecia a miséria. De ver pessoas, tipo assim, cara, um prato de refeição top pra gente aqui é quando a gente pega uma preguiça ali na floresta e a gente faz uma preguiça. Ou um macaco, entende? Essa é a carne deles lá, né? Essa é a proteína que eles comem lá, entende? Muita farinha, então é uma alimentação muito desnutrida, e não é rica em nutrientes, né? E as condições da casa caótico, para você entrar numa casa, às vezes tinha uma ripa de madeira assim, você tinha que cuidar para não cair, era fácil de se machucar. Eu ficava pensando, como que as crianças sobem e descem aqui o dia inteiro, cara? Você falou que, inclusive, nessa cidade, o índice de analfabetismo é muito grande, praticamente 50%. Consequentemente, se não valorizam a educação nesse lugar, né, se eles não têm acesso à educação, não também tem uma perspectiva de mudança. Então, além dessa miséria que você percebeu, bem provável que você também pôde enxergar que eles não têm uma perspectiva de vida, de sonho, de futuro. Não, você não vai encontrar pessoas que sonham, que têm grandes projetos, entende? São pessoas presas naquele ambiente. Moram numa casinha pequena, com poucos recursos, poucas condições e vivem essa realidade. Porque se falta o essencial, né, que é um alimento, né, já não tem também muito que projetar, tem que matar a fome. E aí como que você prega para pessoas que estão com fome, né? Tem que levar o alimento. Como que você chega lá pregando toda uma boa nova, uma mudança de vida, mas cara, eu tô com fome. Eu tava brincando com os meninos lá na rua, uns adolescentes, e aí fazendo várias perguntas e tal, uma hora eu tentei ser um pouco estratégico, perguntei, cara, quem que já chegou em casa aqui à noite e não tinha o que comer? Todos eles levantaram a mão. Tipo, como se fosse normal. Normal. A maioria das vezes que eu chego em casa não tenho o que comer. Tá, e aí faz o quê? Vai lá na floresta, vê se acha uma manga, tipo, atrás de casa, geralmente uma floresta, assim, bem... Porque tem o rio e a floresta, e a cidade, né? É uma floresta vasta, assim. Vai lá ver se acha uma fruta, alguma coisa. Então, assim, pastor, isso ia quebrando, assim, sabe? Foi uma coisa muito impactante. Eu voltei diferente daquele Foram 10 dias. 10 dias. Então, o retorno, todo mundo já não é o mesmo que chegou naquele lugar. Os cultos que nós fazíamos entre nós eram cultos de muito quebrantamento, assim. Eu pude experimentar o Espírito Santo muito de perto, sabe? Eu achava que eu já conhecia, mas no campo missionário, vivendo a realidade, eu percebi um contato com Deus diferente, sabe? É como se aqui a gente estivesse com muitas barreiras, com muitas coisas que nos impedem de usufruir uma presença tão real do Espírito Santo. E lá, livre de tudo isso, vivendo na prática aquilo que Jesus nos chamou para fazer, eu pude sentir ele mais de perto. É como se eu estivesse mais perto do meu propósito, daquilo que eu nasci para fazer, sabe? Sabe aquela brincadeira eu faço às vezes com os adolescentes, eu escondo algo e alguém tem que procurar, não viu onde está. E os adolescentes vão batendo palmas para dizer se está perto. E aí se chega perto, as palmas, é como se palmas estivessem aceleradas. Sim. É aqui, cara. Agora você tá vendo, né? Tá quente. É aqui. E viver essa realidade foi impactante. E aí a gente entrou nas casas, conhecemos histórias, conhecemos pessoas.
Eu lembro que eu entrei na casa do seu Ney, 6 filhos, tem até uma foto com eles lá, muito difícil de acessar a casa, estava chovendo muito forte. Belém não é no Nordeste, né? Seca, é norte do Brasil, terra úmido. muito boa, muito úmida, muitas árvores, muita fruta, é uma terra muito boa. E chove toda hora, bastante chuva. E aí a gente no meio daquela chuva, alcançando as pessoas, eu lembro que eu conheci esse cara, um cara tipo assim, recebeu a gente com o coração aberto, não tinha nada. E queria oferecer o pouco que ele tinha pra gente com um sorriso no rosto. Isso chocava também. Pessoas com muito pouco, mas muito receptivas, assim, sabe? Senta aqui, você quer um cafezinho? E a nossa orientação era não tomar nada, por causa da água, que é muito ácida. Então a gente ficava até meio constrangido. Eu lembro que eu aceitei bastante coisa que eles me ofereceram. Não tem como, cara. Se eu passar mal vai ser isso mesmo, mas eu não vou negar. O cara não tem nada. E o pouco que tem quer te dar. Quer me oferecer, não tem como, entende? E eu sentava, ouvia a história, o seu Ney tinha acabado de perder uma neta, né? Ao nascimento, a criança já veio a óbito ali no momento do nascimento, aquilo estava muito preso, ele estava com raiva de Deus por causa disso. E aí o missionário que estava comigo tinha acabado de perder uma gestação de gêmeos. E aí ele pôde compartilhar com ele a mesma história. E esse missionário contou para o seu Ney, lá do Marajó, ele falou, cara, sabe o que Deus ministrou ao meu coração? Porque eu fiquei com raiva. Gêmeos, estava quase gestação avançada já. Ele disse que Deus ministrou o coração dele assim, ó, eu também perdi meu filho. Entende? Então eu entendo a tua dor. E aí a gente foi conversando com aquele cara e ele ia se quebrantando. E aí, ouvindo a história, a família em lágrimas, e a gente ia conversando e fizemos isso. Cada casa que nós íamos. E uma coisa que é muito comum lá são essas doenças que aqui já são superadas. Então meningite, hepatite, crianças com hérnia, com catarata. Olha só. Era bem comum assim, a cada 3 casas você via uma criança com uma doença muito grave. Né? Nós oramos lá por crianças com hérnia, catarata. Eu estou assistindo uma criança até agora, compramos o óculos, ela tem ido para Belém com frequência fazer exames. A Tati Lemos está me ajudando nesse trâmite a gente quer operar os olhos dessa menina que está com catarata. Então são coisas que tu não vê aqui. Por conta das vacinas ou até a nossa cultura, a gente já está superando algumas doenças aqui no sul, mas lá é muito frequente, assim, sabe? É muito normal você entrar na casa de uma família que já perdeu 1, 2 filhos, morreu, né? Fomos na casa de uma família que virou manchete, nós estávamos lá quando isso aconteceu, a Damares repostou no Instagram dela, uma menina de 5 anos que foi encontrada pela família morta. Sinais de estrangulamento e de estupro, entende? 5 anos. Foi encontrada pela família. Nas casas que vocês foram entrando, vocês então, de fato, né, viram a realidade do povo. Não é notícias que chegaram aqui do outro lado, não foi reportagem. Vocês estavam no meio do povo. O povo fala concernente a esses assuntos que o Brasil ficou conhecendo a respeito do tráfico humano, da prostituição infantil, do abuso sexual infantil. Como que é na prática isso? Acontece mesmo? As pessoas manifestam as suas indignações? Falam. Todas as notícias são verdadeiras a respeito daquele lugar e isso se confirma entrando de casa em casa e conhecendo as realidades, entende? Então essa história de que não, isso é aumentado, isso é exagero, cai por terra quando você está lá. Terra. É da boca do próprio povo, não é? A gente não estava conversando com um vereador, com uma assistente social, não. As pessoas, claro que a gente não ia de casa em casa interrogando as pessoas a respeito, mas nesses momentos de conversa, você ia entendendo as realidades e, de fato, todas essas denúncias são verdadeiras. O que se fala sobre Marajó de abuso infantil, abuso de adolescentes, meninas de 8, 9, 10 anos abusadas sexualmente, é uma realidade. Fomos na casa de uma criança de 5 anos, encontrada morta pela própria família, com sinais de estrangulamento e de estupro. Entende? Essa mulher ficou tão honrada com a visita que ela falou assim, vou preparar um negócio para vocês comerem. Fiquei muito feliz com a visita de vocês, vou te mostrar o que ela queria preparar para a gente comer lá. Ela disse assim, muito obrigado pela visita, por vocês terem vindo até aqui. Isso aqui era o que ela queria oferecer para a gente comer lá. A preguiça. Tava feliz, depois a gente coloca no corte do podcast. Essa é a realidade das pessoas, entende? Isso aqui era uma família, olha a dificuldade de entrar
numa casa. Essa daqui é a Leila, né? Uma família que nós Depois, assistimos. quem quiser acompanhar, no teu Instagram pessoal tem bastante coisa. O Minha Missão tem também. Minha Missão também postou bastante coisa. Arroba a gente Minha deixa Missão, na edição do vídeo colocamos os arrobas ali para o pessoal acompanhar. Mas a realidade do que se fala é interessante como as pessoas, às vezes, que não têm noção dessa realidade, né, procuram negar, né, acha-se um exagero. Até quando essa música da Aimee, né, estourou no Brasil, eu não estava no Brasil, eu estava na Tailândia, Laos e Camboja, justamente, né, nos projetos que a nossa igreja também é uma das apoiadoras do Menino dos Olhos de Deus, que trata desses assuntos, né? Resgatando meninas e meninos do tráfico humano, né? E crianças de 2, 3, 5, 10 anos, ou seja, uma realidade do outro lado do mundo, uma realidade também do nosso Brasil. A gente, através daquele filme que foi lançado, né, ano passado, teve o filme que foi lançado ano passado ali, falando também ali na América Central dessas realidades, ou seja, é algo que acontece no mundo, mas o povo parece que não consegue enxergar ou não quer enxergar. Jonathan, por que você acha que as pessoas não têm uma dimensão do sofrimento alheio, de que essa malignidade toda acontece e quando alguma denúncia sai, há essa tentativa de negação? Eu acho que talvez seja difícil para as pessoas de acreditar naquilo que parece algo extremo, assim, muito diferente da nossa realidade. Mas não tem como acontecer isso nos dias de hoje, no Brasil. Não, se fosse na África, se fosse em algum país que a gente sabe que tem uma realidade mais complicada, tudo bem, mas no Brasil, talvez seja muito discrepante da nossa realidade e isso faz com que as pessoas neguem, enfim. Mas eu fui lá, vi com os meus próprios olhos, sabe? Em algumas casas que nós entramos, tu ia conversando com as famílias, eles falavam, a minha filha de 12 anos já não mora mais com a gente, ela já casou, já tá morando com outro cara, já foram embora para Manaus, para Roraima, sei lá para onde. A partir dos 12 anos já há um incentivo da própria família de que as meninas casem, porque é uma boca a menos para comer, é uma pessoa a menos para ter que alimentar, para ter que o material de higiene, para ter que usar aquela rede, aquela casa. Então, isso foi uma coisa que chocou bastante por trabalhar com adolescentes, de ver o quanto os adolescentes lá estão vivendo de forma muito precoce a sua sexualidade, essa questão do casamento, estão vivendo uma vida adulta com 12 anos, entende? É cultural naquele lugar, eles não se espantam com isso, é normal. Então, o trabalho que precisa ser feito lá vai muito além de uma cesta básica, de uma oração, de uma pregação do evangelho, tem que ter uma mudança de cultura naquilo lá, né? E uma coisa que me deixou feliz, até complementando essa questão da educação, tem se investido em educação lá, de uns anos para cá. As escolas foram reformadas, os professores estão tendo algum tipo de incentivo, há uma esperança para aquele lugar, porque a gente percebeu que as escolas estão tendo uma qualidade. Não é uma coisa assim que acompanha aquela miséria da cidade, entende? Certo. É normal vocês verem as crianças com uniforme indo para a escola, então isso acendeu uma luz de, poxa, quem sabe em breve a gente possa ver uma realidade diferente. Eu ia te perguntar também isso, né? Diante de uma situação como essa, você falou, né, o IDH mais baixo do Brasil, como que o governo tem se posicionado, né, para solucionar esses problemas, seja da fome, seja da educação, mas então está sendo feito alguma coisa? As escolas são municipais e são estaduais, né? Tem uma estrutura decente, pode-se dizer assim. Teve umas que a gente foi recém-reformada, pintura novinha, as salas de aula, melhor que muita escola por aqui, entende? Então, isso foi uma coisa que eu notei de interessante, mas você não vê grandes outros incentivos, né? Nos ribeirinhos, onde eu fui, que era uma realidade bem remota, pior do que essas nos bairros das cidades, eu percebia muitas ações. Por exemplo, tinha luz, tinha umas baterias e uma placa solar para abastecer aquele vilarejo, daí tinha logo do governo do Bolsonaro lá, Pátria Amada Brasil, alguma coisa assim. Então, luz naquele lugar, né? Tinha Starlink, uma rede de internet lá do Elon Musk, que tinha acesso ao Wi-Fi para aquela comunidade. São vilarejos, né, que tem na beira do rio. Então, era o que eu percebia, assim, que tinha a marca do governo. Mas fora isso, você não vê muitas ações. As pessoas reclamam muito de falta de oportunidade de emprego.
de ter um emprego fixo. Se fala muito em corrupção lá por parte da prefeitura. Se fala muito, você vê a casa dos políticos naquela realidade, são casas incrivelmente lindas, bonitas. Só. A gente teve a oportunidade de entrar na casa de um comandante lá da cidade e a casa do cara com piscina, com salão de festa, com painel de LED, com cervejeira, tudo do bom e do melhor, entende? A gente teve lá 1 quilômetro para o lado uma realidade caótica. Então, a prefeitura, a política local... claro que a gente não acompanha de muito tempo para cá, mas é muito perceptível pelo que se fala que há uma corrupção, inclusive há um controle pelas vagas de emprego fixas na cidade. Há um vínculo entre votos com as vagas de emprego e muita gente reclamando de oportunidade, entende? Sim. E a corrupção, claro. Você não vê muita coisa. Eu sei que tem um projeto da Damares, que foi encerrado pelo governo atual, questão de política, né? Sim. Agora, e aí criaram um outro... com outro nome, enfim, né? É um projeto que visa trazer palestras, algumas aulas de crochê, de literatura, de alfabetização para pessoas mais velhas. Tem algum projeto do governo que atinge o Marajó. Sempre teve, começou o governo Bolsonaro, na verdade, e o governo Lula agora continua com um projeto lá, distribuição de cesta, mas pessoas com fome, há uma semana com fome, comendo farinha. Você não vê um lugar que você percebe uma ação, entende? Pelo contrário, você percebe pessoas abandonadas pelas políticas públicas municipais e federais. Desafios do nosso Brasil, né, Jonathan? Sim. Sobre a igreja local lá, como é a igreja local lá? Você falou que ficou numa igreja, como que... a visão pastoral sobre esses desafios, o que a igreja local tem feito e como que eles dariam continuidade a esse trabalho que vocês implantaram lá? Tem muita igreja lá. As 2 cidades que nós fomos, né? Melgaço, que eu fiquei terça e quarta, e quinta e sexta eu fui para Portel, uma cidade com 60 mil habitantes. Fica 1 hora de barco, indo em frente assim no rio, uma cidade mais estruturada, maior. As igrejas que nós ficamos eram igrejas bem receptivas, percebia-se que tinha uma ação lá na sociedade, conheciam as pessoas, mas a cada 100 metros tinha uma igreja, muita igreja. Eu fiquei chocado com isso, eu pensei que talvez o evangelho nem tinha chegado naquele lugar ainda, entende? Era algo mais remoto, mas não, muita igreja. Mas infelizmente muitas delas... me parece que não estão sendo efetivas, entende? São igrejas que estão tentando transformar eles num estereótipo, assim, de colocar um terno, de colocar uma gravata, de colocar um sapato, de colocar uma Bíblia debaixo do braço. Sabe o que a igreja católica fazia no passado? Sim. Assim, chegava numa tribo e tentava catequizar aquelas pessoas e transformar eles num estereótipo, religioso só. Um religioso, parecia muito isso, entende? A gente entrou numa casa, conversamos com uma senhora... E aí na hora de fazer o apelo, ela bem assim, não, mas eu não tenho nem roupa para ser crente. Mas eu nem sei as músicas, entende? Parece que há algumas condições que vão sendo colocadas para que essas pessoas se convertam, né? Isso nos deixou um pouco triste, assim, de perceber que tem sim uma quantidade de irmãos lá, mas que não estão sendo tão efetivos. Talvez pessoas com uma mente um pouco mais aberta para abraçar aquelas pessoas, para criar projetos para envolver aquelas famílias. Seria interessante, mas isso não estou generalizando, né? Sim. Existem boas ações lá, inclusive eu conheci um projeto chamado Campos Brancos. É um projeto missionário que tem 40 e poucas bases missionárias do norte do Brasil e tem uma base no Marajó. Fiquei impactado com aquilo. Eles atendem a comunidade lá, são 4 meninas com profissões, pedagoga, psicóloga, que abandonaram suas vidas. Há 8 anos estão lá no Marajó fazendo a diferença e a gente teve a oportunidade de conhecer o projeto. Mas assim, eu nunca vi tanta excelência. Uau! Salas de aula para receber as crianças, salas de aula para os adultos. Elas receberam a gente para um café no meio da floresta, com mesa posta, um bolinho, e assim, tudo bonitinho, muita excelência. As meninas abriram mão da vida delas, só mulheres, para viver naquele lugar. E aí foi chocante também, porque quando ela estava apresentando o lugar para nós, a missionária, eu estava com 17 mil na conta, né? Para investir lá, para fazer alguma ação. E eu perguntei para ela, o que você precisa aqui? O que você está precisando? Eu queria prover, né? Ela assim, cara, a gente não precisa do teu dinheiro, de cesta básica, Deus tem nos abençoado aqui. O que mais nos falta são pessoas. Nós precisamos de você aqui. Nós precisamos que pessoas venham para cá fazer a diferença nesse lugar.
E aí, conversando, enfim, ela disse: o pior dia para nós aqui é o domingo, porque domingo é um dia de descanso nosso, que a gente não tem nenhuma atividade na comunidade, com as crianças, e é nesse dia que o inimigo vem na nossa mente e fala: você tá ficando velha, você tá ficando feia, você tá perdendo os aniversários, os dias das mães, mas elas continuam lá, entende? Fazendo aquilo. E ela falou: cara, vocês vão embora, daqui 3 dias vocês vão embora. Vocês vieram, puf, e vão voltar. Nós estamos aqui. Orem por nós. Se disponibilizem para estarem aqui com a gente, sabe? Então, esse projeto em especial foi um projeto incrível que nós conhecemos, que eu fiquei com vontade de manter. Ontem até fiz uma contribuição para elas de umas pinturas que elas querem fazer lá. Eu fiquei muito feliz de conhecer pessoas assim, sabe? 8 anos, né? 8 anos. Não é o hype, né? Do Marajó, né? Que estourou, então vamos lá fazer alguma coisa. 8 anos investindo naquele lugar, isso encheu meu coração de alegria. E eu conheci o Martins também, um jovem missionário que se formou em enfermagem em Belém, tinha emprego lá e abriu mão de tudo para cuidar dos ribeirinhos. Ele cuida de mais de 100 famílias nos ribeirinhos, e eu fui lá conhecer a realidade dele. E aí tinha um galpão no meio do mato, a gente foi de barco, chuvarada. Chegamos lá na vila, eu pensei: não vai vir ninguém aqui, vai ser aquele culto de 15 pessoas, né? Mas tinha um galpão bonito assim, com as cadeiras. Resumindo, no final da noite, no início da noite, os barcos chegando, as rabetinhas chegando, as famílias, os ribeirinhos, todos pro culto. Organizado, um culto organizado. E esse menino, novo, jovem, coordenando tudo isso. E eu perguntei: cara, quem que construiu esse negócio? Missionários suíços, americanos, canadenses, há mais de 30 anos atrás. Olha, estiveram aqui, gastaram anos aqui, construíram essa estrutura, pregaram o evangelho para nós. Isso na época da minha avó, ele contando. Inclusive eu hoje, meu nome Martins é em homenagem a um missionário. O missionário que ajudou a construir isso aqui. Eu fiquei com o coração aquecido, entende? De saber que tem projetos relevantes. Fiquei triste por ver uma quantidade enorme de igrejas focando na religiosidade, mas fiquei muito feliz de conhecer projetos que estão de fato trazendo transformação naquele lugar. Transformação de cultura, de mente, ensinando a ler, escrever, provendo um alimento nutritivo, ensinando sobre uma alimentação nutritiva. Foi bem impactante isso. E é inspirador, né? Nossa. Quando nós conhecemos histórias dessas de pessoas que abrem mão, né, de alguns sonhos pessoais, quem sabe de alguns sonhos como qualquer outro jovem do Brasil, para estar servindo lá em lugares necessitados. Na sua opinião, Jonathan, o que falta para os nossos jovens sair dessa bolha da religiosidade e de fato ser efetivo mais na obra do Senhor? Não estou falando apenas num lugar remoto como esse, às vezes na própria cidade. Na própria cidade, a gente sabe, tem ali tribos urbanas carecendo ser impactadas pelo Evangelho, as escolas estão precisando de professores, de pessoas que se doam com uma visão madura, responsável. A gente olha para a realidade das nossas cidades, né? Mas infelizmente, às vezes o pessoal, né, como eu cito, os heróis do sofá, o pessoal só nas redes sociais, ficam ali. O que está faltando para que haja esse despertamento? Pastor, eu penso que os nossos jovens, né, eles estão buscando muito resultados ao invés de frutos. E resultados é tudo aquilo que é terreno, né? Então, a gente está tentando montar uma startup para ficar milionário até os 30 anos, a gente está tentando ter um número significativo de seguidores para saciar o nosso ego e a gente tem uma quantidade de curtidas que a gente fique feliz com isso. A gente está tentando conquistar um nome aqui na Terra, eternizar o nosso nome, ter uma empresa de sucesso. A galera vem nessa pegada, entende? Uma coisa que não se tinha no passado, se tem hoje. Jovens buscando milhão, buscando as coisas dessa vida, cada vez mais sonhando em ter um carro melhor, em ter uma casa melhor. E tudo bem com isso, né? Eu acho que tá tudo certo. Mas o que de fato nós somos chamados para produzir não são apenas resultados, são frutos. E fruto é tudo aquilo que é eterno. É tudo aquilo que eu conquisto aqui, mas que ecoa na eternidade, entende? Então, quando eu estava lá conhecendo a realidade daqueles missionários, eu chorei, cara. Eu pensei assim, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Quando Jesus me chamar no final de tudo e falar: e aí, cara, deixa eu ver tuas mãos aí. O que tu fez? Entende? Pô, cara, eu trabalhei 5 anos a mais para, de vez de ter um carro de 60, agora eu tenho um de 120. Eu trabalhei 10 anos a mais para conquistar um salário que agora eu posso
de vez de gastar 200 no almoço, agora eu posso gastar 400, entende? A gente está correndo atrás de uma coisa tão vazia, sabe? Eu vejo aqui onde eu moro, na realidade de Florianópolis, Balneário Camboriú, uma forma de viver a vida tão desenfreada, tão desnecessária, e aí você vai para um lugar não tão distante, aonde você vê uma realidade tão chocante, sabe? Aonde eu poderia, talvez, estar me disponibilizando para fazer alguma coisa lá, e não só lá, na realidade onde a gente vive. É muito mais fácil pregar o evangelho no Marajó do que pregar aqui na região de Antônio Carlos, de Biguaçu, onde nós estamos aqui. Vai aqui na colônia alemã aqui, de Antônio Carlos, que é aqui do lado de Biguaçu, vai ali pregar. É mais difícil, mas a gente precisa de pessoas disponíveis para viver aquilo que Deus quer que a gente viva, entende? As pessoas estão disponíveis para tudo e para todos. Para a internet, para ficar no sofá criticando, estão disponíveis para uma nova vaga de emprego, para uma promoção. A gente está muito disponível, mas para as coisas de Deus, não. Eu não vou gastar toda a minha sexta-feira à noite para cuidar de 100 adolescentes que só dão dor de cabeça, entende? Cara, sexta-feira é o horário mais nobre que eu tenho na minha semana. Para pegar minha gatinha e ir no cinema, eu tô lá toda sexta-feira tentando impactar aquela geração. Você é pastor, você vive integralmente para cuidar de pessoas. Então, eu percebo que os nossos jovens estão cada vez pensando em si mesmo e não vivendo aquilo que Jesus nos chamou para viver. Esse de missões não é para alguns. Missões é para todos, entende? Para todos, chamado é para todos. É para todo mundo. E precisa descobrir o seu propósito, que precisa estar atrelado ao que tem valor eterno, né? E a gente. Né? Ok, acho que a nossa conversa tem sido muito edificante, né? Conhecendo essas realidades aí da viagem missionária, a Ilha de Marajó. Nós caminhamos para o final. Esquecemos de falar algo muito importante sobre o Marajó que você ainda gostaria de compartilhar? Senão você pode dar a sua palavra final que a gente caminha para o nosso encerramento. Eu penso que teria muita coisa, assim, foi muito impactante. Foram vários momentos assim que marcaram e cada momento daria para se fazer um podcast. Assim, cada episódio que a gente viveu lá, que os nossos olhos presenciaram, daria para decorrer esse assunto assim de forma bem detalhada. Mas aquilo que aconteceu como um todo, eu acho que eu consegui passar. Espero que as pessoas consigam se sensibilizar com isso, mas não ao ponto de causar comoção, entende? Uma emoção apenas, mas um despertamento de nós precisamos fazer alguma coisa, sabe? Existe uma expectativa para que os filhos maduros de Deus se revelem. Há uma expectativa ardente, né? Para que os filhos de Deus se revelem. E nós temos hoje, talvez, a geração com o maior potencial da história. Nós temos ferramentas que seu avô, né, que seu bisavô, na construção da igreja, não tiveram. Parece que eu imagino a gente chegando no céu, conversando com Paulo, com João, eles chegarem pra gente e falar, cara, você que é o Jonathan, que viveu na época do Instagram, você deve ter ganhado milhões de almas, né? Ah, você deve ter estourado o inferno no seu tempo. E a gente tá atrás do sofá, o dia todo rolando Reels, assistindo conteúdos, vendo receitas que a gente nunca vai fazer, assistindo vídeos de tutoriais que a gente nunca vai executar, sabe? Anestesiados por distraídos. E nós precisamos nos despertar. A juventude precisa entender que há um chamado de Deus para nós neste tempo. Ah, mas eu tenho que me preparar mais, mas eu talvez quando eu terminar a faculdade... Muito pelo contrário. A gente não precisa estar pronto. A gente precisa estar disponível. E eu não sou um grande missionário, não tenho um perfil missionário, eu sou um moleque de apartamento, acostumado com danoninho, com a minha mãe fazer um Nescauzinho para mim. Deus me chamou para ir lá para o Marajó. Entende? Então não é sobre ter perfil, não é sobre ter histórico familiar, não é sobre ter um cargo na igreja, é sobre estar disponível para aquilo que o Senhor está fazendo. Então, agradeço muito essa oportunidade de compartilhar o que eu vivi. Tenho uma admiração muito grande pelo pastor, estou feliz de estar nesse projeto do podcast. E acompanhe lá nas redes sociais, né? A gente postou mais algumas coisas lá. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação. Esse derramar do teu coração, das tuas experiências, nos edifica. Creio que todos que acompanharam esse podcast também estão edificados. E eu finalizo pegando um gancho com essa palavra, né? Em estarmos disponíveis em fazer muito mais em prol do reino de Deus. Eu quero lembrar você, isso não acontece num passe de mágica. Todo dia você procurando agradar a Deus e fazer aquilo que Deus chamou para fazer.
Talvez, né, na mentalidade de muitas pessoas, e quem sabe é um adolescente, um jovem recém-convertido nos ouvindo, você possa dizer, mas o que eu sei é tão pouco, mas esse pouco que você já sabe é muito para quem não sabe nada. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Então, compartilhe vida, compartilhe Jesus, pregue o evangelho na sua cidade, na sua escola, na sua faculdade. Vamos cumprir a missão e exercer o chamado de Deus. Que Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, compartilhar aqui o podcast da Invencível Academy. E quem tem, claro, mais interesse em se aperfeiçoar para melhor cumprir o chamado de Deus, conheça o projeto também da Invencível Academy, que é uma bênção. Aulas ali que transformam, edificam e te preparam para fazer ainda mais excelente. Deus te abençoe.